Centro Espírita Amor e Caridade Vicente de Paulo, 80 anos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta o reino que espera por mim. Eu te ofereço meu canto, as
é uma necessidade maior, mais profunda. E aí nós vamos olhar, né, para essa carência desse lado mais afetivo. Vou começar das crianças, para que a gente possa olhar um pouquinho para a nossa história e para que vocês que são pais possam olhar também para a sua história e olhar para as histórias que vocês estão construindo com seus filhos, com seus netos e sobrinhos, né? Toda criança, nós não vamos esgotar o assunto, mas eu vou falar algumas coisas aqui. Todos vocês precisavam, eu precisava e as crianças precisam se sentir. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Segura. Quer dizer, quando ela precisa das coisas, ela chora, ela tem que encontrar quem satisfaça a necessidade dela. Ela precisa ter segurança física, de que ela não vai cair, que ela não vai apanhar. Tudo isso, muito antes de saber falar, ela já tem necessidade de ter um lar seguro, onde ela se sinta ali amparada. A criança precisa se sentir conectada, que é o quê? Gente que olhe para ela, gente que tenha uma relação com ela. Por exemplo, outro dia eu estava no hotel com meu marido, nós estávamos na piscina e tinha uma mãe que ela estava amamentando a criança e ela estava olhando para o celular o tempo todo. Então, assim, ó, como que a criança vai sentir uma conexão? Porque a hora de amamentar é uma hora tão importante, né? Os pais, quando eles estão dando uma mamadeira, estão dando uma comidinha, aquele momento é o momento da gente fazer uma conexão. E eu estou falando de uma conexão simples, nem estou falando daquela conexão amorosa. Vou começar das partes mais básicas, né? Ela precisa se sentir competente, que é o quê? Se ela se sentir capaz, ela fala, nossa, consegui, né? Tudo isso no cérebro da criança é tudo muito prematuro, mas ela já tem aquela sensação. Eu lembro que quando meu primeiro filho nasceu, eu fazia tudo pelo meu filho. Aí meu pai falava, não filha, deixa ele fazer, para ele cansar, de noite ele dormir. Mas era muito mais do que isso, é deixar a criança experimentar. A gente fala que em psicologia, a mãe tem que ser suficientemente boa, o pai tem que ser suficientemente bom, porque se for bom demais, não vai deixar seu filho crescer. Que ele vai pedir, você vai correr. Ele vai querer, você vai dar. Ele vai frustrar, você vai querer suprir. A criança não vai se desenvolver. Ela precisa de ser capaz de ficar com ela mesma, de esperar, ela precisa ser capaz de algumas coisas. E a gente tem que acreditar, né? Ela precisa se sentir estimada, né? Ela precisa se sentir fazendo parte, que ela é importante. A gente vê crianças, né? Nossa, que bonitinha, não chorou a noite inteira. Como a mamãe te ama. E aquelas pessoas que falam para ela, outro dia uma pessoa falou isso perto, ai, deu tanta braveza, ela falou assim, nossa, fica quietinho porque assim o titio gosta mais de você. Gente, é triste isso, né? Quer dizer, a criança, ela não é amada por quem ela é amada pelo que ela faz. Para essa criança, ela começar a achar que ela tem que trabalhar feito doida, que ela não tem valor quando ela não cumprimenta, quando ela não tira nota na escola, passou por essa fase dela não se sentir amada por quem ela era, dela não se sentir amada quando ela errava, porque quanto mais a criança precisa de amor, quando tá tudo certo, né, gente? A gente demonstra o nosso amor pelo que a criança é, e a criança precisa ser livre para expressar, porque às vezes a criança tem raiva, e às vezes a gente fala para as crianças assim, nossa, você tá com raiva, que coisa feia. Você está triste? Outro dia um pai falou para mim, falou assim, eu falei pro meu filho, não fica triste não. Eu falei, mas como que você vai falar pro seu filho que fica triste? Uma situação dessa, um desastre na família, você vai falar para a criança não ficar triste? Então a gente vai ensinando para as crianças que ela não pode sentir e que ela não pode falar. Na verdade, a gente deveria ensinar a criança a se aproximar, a nomear o que ela sente. Outro dia uma avó teve uma experiência tão bonita, a filha foi para o exterior. Deixou os dois netinhos pequenos. Aí o mais velho começou a bater do mais novo. Muito ansioso o menino, né? Aí a avó chegou para ele e falou assim, nossa, meu netinho, você tá assim porque você não tá vendo a mamãe e papai? A criança falou, tô. Ela falou assim, isso que você tá sentindo chama saudade. Saudade, a gente não cura batendo na irmãzinha. Olha a sabedoria dessa avó. Saudade a gente cura quando a gente vê a pessoa, quando a gente está perto, o papai e a mamãe não estão aqui, mas de noite nós vamos ligar para ela. Já pensou se ela falar, você está batendo na sua irmã, você vai apanhar, você vai ficar de castigo, o que essa criança ia fazer? Ou ela ia ficar com mais raiva, ou ela ia aprender que ela não pode sentir raiva. E ela estava com uma coisa que chamava saudade, mas ela não sabia o que fazer com ela. Então a criança tem que poder expressar, mas
mas a gente tem que orientar como ela se expressa. E até hoje, tem adulto que não sabe se expressar, porque vocês podem falar o que vocês quiserem, mas não do jeito que vocês quiserem. Até hoje a gente está tentando aprender, né? E a gente tem que receber limite, porque a criança que não se recebe limite, que os pais deixam ela fazer tudo que elas querem, elas sentem-se abandonadas, elas não têm segurança. E tem uma história que eu vivi dentro da minha família, de duas crianças, uma da minha família e outra uma vizinha, que elas estavam na rua. E aí uma das meninas, a mãe chamou, falou: vem, já são 7 horas, você está na rua até agora. Aí a menina falou para mim: a minha mãe é uma chata, ela parece um militar. Aquela que estava na rua, que a mãe não chamou, ela falou assim para ela: pelo menos a tua mãe se importa com você. Nossa, gente, até hoje meu coração dói quando eu lembro disso, porque a criança que a mãe deixava de qualquer jeito, ela sentia que a mãe não estava nem aí, né? Triste, né? Então a criança precisa de limite, para quê? Para sentir a segurança nas pessoas que estão com ela e para que ela consiga lidar com as frustrações, porque se você fizer tudo também e não der limite para os seus filhos, quando ele chegar na escola, ele vai encontrar o quê? Limite. Entrou no relacionamento, vai encontrar o quê? Limite. Entrou no trabalho, vai encontrar o quê? Como é que essa criança vai fazer? Aí ela vai se achar muito importante e a vida vai falar para ela: filha, você tem a sua importância, mas é uma importância relativa, porque aqui nessa classe todo mundo é importante. Então isso nós temos que fazer. Agora eu vou mostrar para vocês algumas consequências que as crianças vão viver se elas não tiverem esse tipo de convivência e de vivência. A criança que não tem segurança, ela fica se sentindo abandonada, desconfiada e abusada. Quer dizer, é aquele adulto, e agora eu já vou falar sempre na criança e no adulto, é aquele adulto que tudo para ele fala: nossa, mas será? Ah, não acredito nisso. Inclusive ela não acredita no futuro, ela duvida das pessoas, ela duvida da capacidade do mundo. Ela sente assim que as pessoas estão sempre tentando tirar proveito dela. É aquela pessoa que vai na loja e fala assim: você sabe, Paula, o vendedor demorou 10 minutos para me atender porque ele acha que eu sou boba. Eu falo assim: você acha mesmo que o vendedor olhou para você e falou que aquela pessoa é boba, não vou atender ela por 10 minutos? Mas ela está sempre se sentindo assim, porque faltou de pequenininho. E aqui eu estou falando de uma pincelada nessa vida, mas é claro que tudo é agravado pelas nossas tendências de quê? De vidas passadas. Então nós como pais, nós podemos agravar as tendências que os nossos filhos têm, dessas emoções, ou nós podemos ajudá-los a lidar com isso. A criança que não é conectada, ela se sente privada emocionalmente, ela se sente isolada. É aquele adulto que você fala: vem pra festa, vem ficar aqui com a gente. A pessoa fala: ah, não, mas eu sinto que ninguém gosta de mim. Eu sinto que a pessoa só me chama por obrigação. Outro dia uma pessoa falou assim: minhas amigas tudo elogiam os meus desenhos. Eu falei: você não acredita? Você acha que suas amigas falam que o seu desenho é bonito por quê? Para te agradar? Ela falou: é. Quer dizer, a pessoa, ela não se sente integrada nunca. Ela é aquela pessoa que fala: nossa, parece que eu nunca estou em casa. Desconfortável, né? Inconveniente. A pessoa que não se sente competente, a criança, que os pais falam: não, vai lá, errou, tá tudo certo, filho, vamos fazer de novo. Nosso erro foi grave, vamos ver como é que conserta. Como é que ela vai ficar se sentindo? Vulnerável. Ela vai ser aquela pessoa que tem um grande risco de amanhã ter um relacionamento tóxico, dependente, violento, porque ela acredita que ela precisa daquela pessoa. Às vezes ela acredita que ela não vive sem o pai, ela acredita que ela às vezes não vive sem a mãe ou sem uma irmã. Ela vai ficando acreditando que ela é vulnerável e incapaz, porque pequenininha ali, ela não fez sentido. Nossa, não, eu posso errar, eu posso experimentar. A criança que não se sente estimada, ela fica se sentindo fracassada. Parece que nada que ela faz é bom. Aí ela bate uma nota super boa, aí no outro mês ela fica de recuperação, ela fala: mas eu sou burra mesmo. Porque ela sente que ela não tem valor por quem ela é, não é? Aquelas crianças que os pais às vezes vão embora, que as mães separam, ou até que morrem, se ela não tem esse sentimento, essa convivência com a outra pessoa, de se sentir segura, conectada, estimada, ela acha que a culpa é dela. Meu pai foi embora por minha culpa. Não é uma coisa que a criança expressa, é uma coisa que o adulto fica vivendo. Ele fica se sentindo a
Alguém briga perto dele e fala, nossa, se eu não tivesse aqui, às vezes essa briga não tinha acontecido. Parece que tudo é culpa dela. E aí vocês vão olhando aí para vocês. Eu sei que vocês vão lembrar de um monte de gente que vocês veem, mas olhem os seus traços. Não olhem os traços das pessoas, olhem as coisas que vocês viveram. A criança que não pode se expressar, que ela é obrigada a fingir que não está acontecendo nada, que ela é obrigada a segurar o sentimento dela, ela vai ficar de duas maneiras. Ou ela vai ficar subjugada, ela vai ser aquela pessoa que não sabe falar não. Ai, mas eu tenho uma dificuldade de falar não. Ou então ela vai ficar muito rígida, ela vai ser aquela pessoa que para ela tudo é certo ou errado. A pessoa é boa ou ela é ruim. Ou ela é honesta ou ela é desonesta. Às vezes a pessoa fala, nossa, uma pessoa, você acredita, o fulano mentiu, você vê como é que ele é desonesto? Eu falo, nossa, mas não pode nem uma mentirinha. Porque a gente não deve mentir, mas tem mentiras e mentiras, né, gente? A gente não pode colocar tudo no mesmo nível. Então a gente tem que entender que nas convivências muitas pessoas fazem coisas e nem tudo é sobre nós. Muitas coisas é sobre a própria pessoa, né? E se a pessoa não receber limite, ela vai se sentir grandiosa, ela vai se sentir arrogante, ela vai ser aquela pessoa que sempre está se achando melhor que os outros, por pior que esteja a situação dela, ela se coloca como melhor. Aí nós, para compensarmos isso que a gente sente, abandono, desconfiança, isolamento, né? A gente, essa falta de conexão que a gente tá, a gente faz umas coisinhas quando a gente se torna adulto. As coisinhas que a gente faz. Nós vamos nos tornar adultos exigentes. A pessoa faz, aí ela fala assim, mas você não faz nada para mim. Eu falo, mas como que eu não faço nada? Aí ela fala, então, que eu te pedi ontem uma coisa, porque tudo que você faz, ela é como, o coração dela é como um balde furado, você pode dar o quanto que você quiser. Aquela criança, ela tem uma escassez, aquela criança vive dentro da gente, e não são os outros que vão encher e nem vão tapar os nossos buracos. E essa palestra é principalmente sobre isso, né? Ela nunca se satisfaz, a pessoa, ela vai ser controladora para garantir o quê? Como ela não teve afeto, agora na idade adulta ela tenta controlar. Então o que ela faz? Ela fica controlando as pessoas. Ela liga para o filho de 5 minutos, ou ela liga para o pai e fala para o pai, para a mãe, né? Você não vai namorar não, onde você está? Né? Quantos filhos faz isso? Agora, em relacionamento amoroso é o pior, né? A pessoa liga para o parceiro, aonde você está? Ah, eu estou aqui na casa do meu pai. Nossa, está na casa do pai dele, não vai acontecer nada. Passa meia hora, ela pega ele de novo. Mas você ainda não chegou? Porque o que a pessoa está fazendo? Ela está usando o outro para se sentir segura, mas nunca basta. Porque você tem que ficar controlando a pessoa 24 horas, porque você quer uma garantia de que aquela relação não vai acabar. Quem tem garantia de alguma coisa aqui? Ninguém tem garantia de nada. A gente garante o que a gente faz. A gente não garante o que. Então a pessoa fica tentando controlar as coisas. Não, se eu não for naquele lugar não vai acontecer tal coisa. Não tem, gente. Você vai controlar até determinado ponto. Vai passar um momento que o controle vai te controlar. Você vai viver para controlar o seu parceiro, o seu pai, a sua mãe, o seu trabalho, a sua ansiedade. A gente quer muito controlar a nossa ansiedade. A gente fica evitando as coisas para não ficar ansioso. E aí você fala, nossa, acalmei. Dali a pouco a ansiedade vem de novo. Quando a gente enfrenta os nossos sentimentos, é enfrentando, não é fugindo. Também se vitimizando, né? Querendo atenção o tempo todo, faltou lá atrás. Agravados pelas nossas tendências passadas, né? Aí a pessoa está sempre, ai, mas isso, mas aquilo, mas é uma outra forma. Não reconhecendo as coisas. É aquele tipo da pessoa que ela recebe um presente e fala, ah, você fez alguma coisa, por isso que me trouxe um presente. Fez um elogio. Meu chefe está pensando em fazer alguma coisa, por isso que ele me elogiou. Ou então a gente pergunta, né? Fala o que você quer. E às vezes a pessoa quer alguma coisa, mas não é sempre, né, gente? Se a gente não aprender a receber. Então essas pessoas, elas não sabem, elas não reconhecem porque elas acham que elas não merecem. Outra coisa que a gente faz muito é, nosso dia estava tão bom, tenho certeza que vai acontecer alguma coisa. Né? Tem gente rindo aqui porque deve fazer isso o tempo todo, né? E eu tenho que tá bom demais. Eu estava esperando a hora que as coisas iam dar erradas, né? Às vezes a pessoa até se boicota, porque está muita alegria, está tudo indo muito bem. Não precisa, né, gente? Nós precisamos curar essa criança. E às vezes a gente fica desconfiando de tudo, compensando com excesso de comida, de bebida. Uma vez eu conheci uma pessoa, ela estava com uma deficiência
visual muito grave. E ela era vidente, agora ela estava cega. E aí eu falava para ela assim, você não sente falta das pessoas, você trabalhava, tinha tanta coisa que você fazia. Ela falava assim para mim, não, eu já me acostumei sozinha. Eu fico sozinha em casa. Quer dizer, ela teve um problema grave de saúde e ela escolheu o quê? Se isolar para não ter que lidar com aquele problema junto com as pessoas, né? Aí eu falei, mas você não sente falta de nada? Ela falou, não. Aí passou um pouquinho, ela falou assim, mas eu tenho um probleminha. Eu vi que ela estava um pouco obesa. Ela falou, eu tomo 2 litros de coca por dia. Aí eu falei, nossa, mas o que acontece? É fome? É o quê? Aí ela falou assim, eu não sei, parece que é um vazio. A gente foi perguntando, mas é isso, mas é aquilo, mas é aquilo. Ela falou assim pra mim, é um vazio de gente. Mas não se reconhece, não olha, estava tentando tapar o buraco com Coca-Cola. Quer dizer, ela estava arrumando outro problema, porque ela tomava um copo ficava bem. Só que dali a pouco o buraco voltava. Ou então a gente hipercompensa. É aquelas pessoas que elas foram tão machucadas quando criança, que ela fala, eu não preciso de ninguém. Tem uma pessoa que me família que é bem assim, ela pode estar assim, ó, segurando aqui assim, ó. Eu falo para ela assim, você quer ajuda? Ele fala, não preciso. A gente fez isso na rua com o guarda. O guarda depois veio me contar, falou, olha, eu fui lá para ajudar seu parente e tal, e ele falou, me deixa. É a pessoa que foi muito machucada quando era pequena, né? Então ela não percebe e ela às vezes não deseja também a independência emocional dela. Então, cuidado com pessoas carentes, porque elas podem se tornar dependentes. Eu não vou falar disso aqui não, gente. Vou só dar um toque seguinte. Tem um tipo de dependência emocional que algumas pessoas vivem, que às vezes elas tentam tratar no centro, não dá certo, elas tentam tratar com um psicólogo, não dá certo, elas precisam de medicamento. Às vezes a dependência emocional é tão grave que ela precisa de uma intervenção no corpo. E nós, como espíritas, a gente não pode ser ignorante. A gente tem que lembrar que nós somos um espírito vivendo na matéria. E o remédio também é de Deus. Nós temos que fazer as pazes com isso para que a gente fique bem, tá? Eu vou passar porque senão não vai dar tempo. Por que tudo isso? Porque dentro do Espiritismo nós estudamos a classificação dos mundos. Quer dizer, de 5 níveis de mundo, nós estamos só no segundo. Olha o tanto que nós estamos atrasados. Dos mundos primitivos, prova, expiação, regenerador, felizes e divinos, nós estamos lá na prova, expiação, assim, ó, na jornada, talvez a gente esteja nem no meio do mundo de provas e expiações. Então, por conta disso, que tipo de espírito que vem para cá? Espíritos imperfeitos serão pais imperfeitos. Serão pais que tendem a repetir aquilo que eles fizeram com eles. Em vez de a gente interromper a cadeia da carência, da dor, do isolamento, do desconhecimento, pelo amor, a gente tende a repetir. Aí a gente faz uma coisa engraçada, a gente fala assim, eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. Quando na verdade nós deveríamos dizer, eu vou ensinar para o meu filho o que ninguém me ensinou. Essa que é a diferença. Porque dar é fácil, mas para ensinar a gente tem que ser. Então nós vemos aí a tristeza que são, a repetição, vendo gerações e gerações, a Marina falou, estão na 4ª geração aqui. Quinta, na verdade é a quinta. Corrigindo, na quinta. Mas a gente vê outras repetições das famílias de suicidas, né? Vem uma geração, vem a segunda, famílias onde tem assassinatos, onde tem traições. A gente fala que cada família tem uma marca, pode olhar que a sua família tem uma marca. Tem uma virtude e tem um vício. Então olha para a virtude que a sua família tem, a Marina falou, a virtude dela é a virtude do trabalho. Qual será o vício da família da Marina? O vício da minha família, por exemplo, é a ira, com certeza. Todo mundo é muito bravo, todo mundo é muito irado e a gente tem que ir fazendo. Ter consciência para fazer a transformação que a gente viu ali. Sem consciência, como muda, gente? Achando, ai, nossa, eu sou tão boa, eu venho no centro, como é que eu vou mudar se eu não percebo o que eu faço? Então, esses filhos imperfeitos é que são os nossos pais. Eu não sei aqui quem teve pai e mãe perfeito, mas no dia das mães, especialmente, a gente que atende na clínica, eu fico com dó da minha paciente. Eu falo, meu Deus, a mãe é um anjo celeste que veio do céu. Eu falo, meu Deus do céu, fulana com aquela mãe dela vendo esse dia das mães, que sofrimento. Mãe que deixou, mãe que abandonou, mãe que bateu muito, mãe que colocou homens dentro de casa, que acabaram acontecendo coisa com os filhos, e a mãe é um anjo que veio isso aqui, né? As nossas mães, elas tentam muito, elas tentaram muito. Nós somos mães. Eu fui mãe que
Se fosse mãe hoje, não teria cometido os erros que eu cometi. Mas, né, a gente é imperfeito, eu ainda estou tentando acertar ainda, né? Nós não somos responsáveis pela programação que nós recebemos na infância. Essa programação de isolamento, de dor, de desconexão, de insegurança, de medo. Mas nós somos adultos 100% responsáveis por olhar para a nossa história e corrigir a nossa história. Se eu sou uma pessoa que vive com medo, que vive com raiva, que vive triste, que vive distante, que vive isolada, se eu sou uma pessoa que não estou sentindo, que eu estou exercitando a minha missão na Terra, que eu não encontrei a minha alegria de viver, que eu não consigo conviver com as pessoas, eu preciso repensar. Eu preciso pensar, mas o que está acontecendo comigo? Porque ninguém veio aqui para pagar. Porque se a pessoa está achando que ela vai pagar, ela está errada na missão dela. A nossa missão é evoluir. E a dor é um dos caminhos para a nossa evolução. Mas não adianta também ter dor e ficar na reclamação, ter dor e não sair do lugar. Nosso destino é a evolução, não é o sofrimento. Tá? Então nós temos que pensar nessa transformação que a gente vai fazer. Então o adulto saudável, ele vai buscar as coisas que ele não teve, que é segurança, conexão, estima, o direito, né? E aí o movimento que eu proponho para fazer, quando eu comecei a fazer esse estudo, é um movimento assim, ó, para eu deixar de ser uma pessoa carente de alguma daquelas coisas, primeiro eu tenho que fazer esse movimento comigo, que é um movimento de consciência, que é um movimento de reflexão. Depois eu tenho que fazer esse movimento com Deus. Como é que é a minha relação com o que é sagrado na minha vida, com o que é divino? Como é que eu me comprometo com a minha espiritualidade? Depois eu vou fazer esse movimento com o mundo. Então, nós precisamos de trabalho, sabe? Tem gente que acha, não vou fazer nada que vai dar tudo certo. Não vai. A gente, para ser feliz, a gente precisa trabalhar. Para a gente realizar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa de gastar. Às vezes, a gente sofre para conseguir as coisas que a gente quer, porque não vem de graça. Mas eu sou uma pessoa tímida, e está esperando o quê para deixar de ser tímido? Achando que alguém vai bater na porta, vem com a varinha de cordão e falar, Deus me mandou, deixou de ser tímido? É trabalho. Eu sou uma pessoa irritada? É trabalho. Eu sou uma pessoa, nossa, eu sinto tanta inveja. Inveja é uma coisa que ninguém fala que tem, mas é uma coisa triste, né? Quando alguém consegue alguma coisa, em vez de eu ficar feliz, eu fico triste. É uma coisa que está distorcida dentro de nós. Me causa sofrimento que deveria me causar alegria. Eu tenho que fazer esse movimento comigo. Não me julgando, eu sou isso, eu sou aquilo, mas me compreendendo. Mas o que está acontecendo? Aí eu faço esse movimento com Deus e vou fazer com o mundo. Que jeito? Vamos pensar aqui. Eu quero pôr essa história do Rei Leão. Quem assistiu aqui o Rei Leão? Muita gente viu. Acho que é um clássico dos clássicos do Rei Leão. O que acontece depois que o pai dele morre, que ele chega e vê ele na nuvem lá? Agora não é hora. Ele fala assim, o pai dele das nuvens fala para ele assim, Simba, você esqueceu de mim? Aí o Simba fala, não pai, nunca vou esquecer de você. Ele fala, você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Será que não é isso que Deus está falando para nós? Se você se lembrar quem você é, que você é meu filho, você não vai me esquecer. E aí você vai se amar. O que o pai do Senhor fala? Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que você pensa. Você tem que ocupar o seu lugar. Gente, isso é para nós. Olha que desenho maravilhoso. Nós temos que ocupar o nosso lugar. Será que nós esquecemos quem é o nosso pai? Da onde é que a gente veio? Qual é o nosso lugar? Quando eu posso voltar, eu não sou mais quem eu fui. Lembre-se de quem você é. Você é meu, o verdadeiro eu. Então eu acho que isso aí é muito espiritual, esse diálogo. Porque está falando para nós, lembra que você não é filho das coisas que estão te acontecendo, mas é Deus que está por trás. Nós temos aí os nossos anjos, nós temos os espíritos protetores, nós temos aí os nossos antepassados que estão todos aí por nós. Por que nós estamos conectados só com as histórias tristes, com as pessoas difíceis e com as lembranças mais dolorosas? Nós estamos nos esquecendo de quem nós somos.
Então nós precisamos de fazer um retorno, fazer esse movimento conosco mesmo, essa conexão com o que é sagrado, porque a gente faz esse trabalho de psicologia de um jeito, mas aqui no centro a gente faz esse trabalho de uma outra maneira, é o mesmo trabalho. Vou voltar, ó. Você tem fome de quê? Tem até uma música, né? Você tem fome de comida, como é que é? Comida é pasto, bebida é água, você tem fome de quê? Então a gente pergunta, né? Onde é que a gente vai buscar aquilo tudo que a criança que está dentro de nós precisa? Segurança, conexão, independência, liberdade, autoestima. Onde é que a gente vai encontrar que a gente nunca vai se decepcionar? A mensagem principal que eu quero deixar aqui para vocês é: o que nos falta não são as outras pessoas que vão nos completar. Não adianta você ficar procurando, ai meu Deus, eu fiz tudo pelo meu filho e agora olha o que ele está fazendo comigo. Está achando que é o seu filho que vai te completar? Ah, mas eu fiz tudo pela minha parceira, eu fiz tudo pelo meu parceiro, eu fiz tudo direitinho, ele me deixou, por quê? Se eu tivesse feito tudo errado, teria sido melhor? Não é aquela pessoa que vai completar o que está te faltando. Claro que a gente espera uma relação, se eu sou leal, eu espero receber lealdade. Mas eu tenho que olhar para mim e falar assim, ó, por mais errado que tenha dado, eu não garanto que o outro faz, eu garanto que eu faço. Eu tenho que ter orgulho de que eu fiz o meu melhor, de que eu dei o meu melhor. Né? Então, as pessoas não vão completar a gente. Nós temos que mudar a nossa conexão, que é a conexão da ação e da gratidão, que o pessoal tanto falou no começo. Eu vou voltar aqui um pouquinho, porque assim, nós usamos o exemplo de Jesus para encontrar nas palavras dele como é que você pode se sentir seguro. E eu pergunto para vocês assim, ó, quem é que está totalmente seguro nesse mundo, gente? Não existe segurança. Na verdade, o desejo de se sentir seguro passa por você saber que você é capaz de enfrentar as adversidades da vida. Eu não sei o que vai vir amanhã, mas está tudo bem o meu medo. Eu vou mesmo assim. O ditado não é, a gente põe o pé e Deus põe o chão? Isso é fé. Não é o lema daqui? Fé, amor e caridade? O que Jesus falou para nós sobre a segurança? Ele falou para nós assim, ó, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu nome. O que Jesus estava falando? Vive o hoje. Vive o agora, exercita a sua fé, que você vai se sentir seguro. Então, ter segurança não é ter certeza que não vai dar nada errado, mas é ter segurança que a gente vai dar um jeito, que a gente não está sozinho, que nós temos pessoas ao nosso lado. Isso é que é ter segurança. Ter segurança é ser capaz de conviver com a incerteza. Uma coisa que os ansiosos têm muita dificuldade, porque o ansioso quer ter certeza das coisas. E a ansiedade aqui, vamos dizer que uns 40% fica sem ser ansioso. Porque a ansiedade virou o mal do século. Todo mundo quer controlar tudo o tempo todo, né? Ainda mais com o telefone na mão. E a segurança, ela vem dessa certeza de que o que tiver guardado para mim, eu vou fazer minha parte e eu vou viver o que Jesus estiver reservando para mim. E eu vou colher o que eu tiver plantado, com certeza. Então amanhã eu não sei o que eu plantei ontem, mas se eu estiver plantando bem hoje o amor e a fé, amanhã eu hei de colher alguma coisa melhor. A pessoa quer se sentir conectada, e aí ela fica esperando, talvez, ser mais querida, ser mais amada. Ela não consegue mudar aquela conexão. Ela não consegue se conectar porque dentro dela tem uma ferida ali dentro dela. E ela precisa se conectar, não é porque o outro vai curá-la. Então a gente, nossa, eu me sinto assim porque a outra pessoa não me dá o que eu preciso. Mas é claro, é você que a responsabilidade pela sua vida não é do outro, é sua. É minha. Eu não posso depois, é muito pesado a pessoa falar, nossa, se é tudo pra mim, sem você eu não vivo. Eu falar a pessoa, nossa senhora, ela fala, não quero. Porque eu tenho que dar conta de mim, eu tenho que dar conta da minha dor, da minha história, eu tenho que dar conta da minha evolução. Como é que eu vou agora apoiarmos uns aos outros? Isso é fraternidade. Inclusive a gente tem a mania de achar que a gente é metade de uma laranja procurando metade da outra laranja. Risca isso da memória de vocês. Vocês são laranjas inteiras, são melancias inteiras, são bananas inteiras. Quando vocês encontrar alguém, vocês vão fazer uma salada de fruta, cada um do seu jeito. Ninguém é metade de nada. Porque quando a gente vai pensando que a gente é metade, a gente vai levar para o nosso relacionamento carência. A gente não vai levar para plenitude. Porque quando a gente está bem com a
a gente é tão mais leve, não é? É tão melhor estar do lado de alguém que está pleno, que não está te cobrando o tempo todo. Ou você, quando não está cobrando a outra pessoa, você está se sentindo tão bem de estar ali, né? E se ela sai de perto de você, também está tudo tão bem, né? Eu lembro, a gente vive isso, para quem é mãe, né? Primeiro dia que a gente deixa a criança na escola, a gente fica lá do lado de fora chorando, né? Não é por incompetência da criança, é por incompetência nossa. Porque nós duvidamos. Porque nós nos apegamos demais. E a grande doença nossa é o apego. Então, para a gente se sentir conectada, não é o outro que vai fazer eu me sentir conectada. Não é o ponto de convite que eu vou ter. É tão engraçado, né? Porque a pessoa posta uma foto, põe lá no Instagram, porque hoje o negócio é o Instagram, né? A pessoa vai lá, não sentindo vontade, pegou e pôs lá foto. Aí, se a pessoa recebe um monte de curtida, ela dorme feliz aquele dia. Porque ela sente o quê? Conectada. Se ela não recebe nenhuma curtida, ou ela vai dormir mal, mas ela pode até tirar foto. Às vezes a pessoa pega e tira aquela foto dali. Mas que raio de conexão é essa, gente? Que é uma conexão que ela só existe se você fizer o que a outra pessoa quer. Quer dizer, isso não é conexão, isso é venda. Você está vendendo a sua imagem e a pessoa vai comprar ou não. Isso não é relacionamento. Agora, a conexão é quando eu faço alguma coisa, eu faço e as pessoas vão ver, e se elas gostarem ou se elas não gostarem, eu estou me relacionando de mim para fora. E eu não estou esperando o que vem de fora para mim, porque isso é a dependência. Então, o que Jesus falou para nós? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. Como é que é a conexão? Como é que nós vamos fazer essa conexão se a gente não depender dos outros? Somos nós que vamos agir. Nós vamos agir em função do amor do Pai, em função da misericórdia. Às vezes a gente está sofrendo e no sofrimento a gente não encontra Deus. A gente encontra desamparo. A gente fala, Deus, você esqueceu de mim? Eu fico imaginando lá no sul, deve ter um monte de gente pensando nisso. Só que no pior sofrimento que vocês já pensaram, pensem nas suas vidas. Qual foi o pior momento da sua vida? Será que você não encontrou uma mão para te ajudar? Será que você encontrou uma energia e você não sabe de onde? Você olha para trás e fala, meu Deus, eu não sei como é que eu passei aquilo. É porque o amor e a misericórdia de Deus já não estava do nosso lado. Por pior que tenha sido aquele momento. Mas nós precisamos de conectar com essa misericórdia, com essa graça do Pai. Né? Então ele está falando, ame o próximo. Não vai ficar esperando a outra pessoa fazer para você fazer. Faz aquilo que você tem vontade. Tenta agir por amor. Tenta se importar um pouco menos com o que a pessoa está pensando de você. Porque aí você está podendo ofertar o que você tem para dar. Depois eu vou explicar uma coisinha para vocês sobre isso. O que ele falou sobre a gente ser competente? Ele falou assim, vós sois deuses. O que eu faço, vós podeis fazer muito mais. Agora, se eu for ficar esperando alguém me fazer sentir competente, quem que vai me fazer sentir competente? Ninguém, porque a pessoa que tem essa deficiência, hoje ela faz uma coisa maravilhosa, ela se sente super bem, igual eu falei. Amanhã ela não consegue fazer, ela já se sente mal. Como é que é o idoso, por exemplo? O idoso, ele olha para a história dele e se sente honrado e grato e fala, nossa, que jornada linda que eu fiz. Tem idoso que tem vergonha de ser idoso. Aí fica fazendo de um jeito, idosa, que fica querendo, né? É engraçado, as pessoas falam assim, nossa, mas como você está bem, né? Você está com seus 56, com uma carinha de 50, fala, mas eu tinha que estar com uma carinha de 50. Eu não sei, eu acho que eu tinha que estar com a carinha que eu tenho mesmo. E cada um aqui tem que estar com a carinha que está mesmo. Devia estar orgulhoso da história, das suas fugas, das suas tristezas, das lágrimas, dos sorrisos e dos abraços que nós temos. E não está preocupado com esse tipo de coisa. Então, a gente tem que olhar a nossa história, a gente tem que amar a si mesmo. E a gente tem que fazer esse gesto de amor sem esperar o que os outros estão esperando de nós. E dentro da competência também é a mesma coisa. A gente vai fazer, por exemplo, eu não sei como é que eu faço bolo. Como é que você vai aprender a fazer bolo? Fazendo. Como é que você aprendeu a escrever? Escrevendo. Como é que você vai aprender a falar? Eu tenho uma vergonha de falar em público. Nossa senhora, tem uma pessoa que eu conheço que ela fala assim, na hora de começar a reunião, né? Às vezes a gente vai pedir para alguém fazer uma leitura. A pessoa baixa a cabeça. Não é baixa a cabeça. Aí ela fala, eu queria tanto ler. Eu queria mesmo. Então começa a saber. Faz uma pergunta no final da reunião. Vai dando pequenos passos. Vai se enfrentando, porque não vai cair do céu. Na próxima vida, não, vai vir do mesmo jeito.
A gente tem que ir melhorando quando a gente está aqui. Competência é exercício. Sabe por que a gente não se sente competente? Porque a gente tem medo de fracassar. Daquela criancinha lá que se sentia defeituosa. Então a gente fala assim, eu mesmo falo, não gosto de cozinhar para muita gente porque eu não sei cozinhar para muita gente. E eu vou aprender? Não vou, porque toda vez que vai muita gente eu falo, não, vamos comer pizza. Pronto. Eu vou me sentir uma cozinheira competente? Não vou. Eu me sinto muito bem quando eu cozinho para poucas pessoas. Mas assim, é um comodismo, não é, gente? Então, se sentir competente, eu não sei se eu dou conta de fazer uma prece. Ué, se você não fizer, você não vai saber, você nunca vai sentir. Você nunca vai curar aquele olhar que você tem para você mesmo. Mas eu sinto, eu não sou capaz. E aí a gente faz uma coisa horrível. Acho que eu nem vou começar. Nossa, Jesus falou pra gente, não falou? Vós sois Deus, dá um passinho. Ah, mas a gente é tão imperfeito. Mas ele falou, vai e não peques mais. O que ele estava querendo dizer? A gente é tão bom, seja melhor do que você, não se compare. Se você não se comparar, vai ficar tudo bem. Se compare com você mesmo. Quem era você há 3 anos atrás? Quem era você há 5 anos atrás? Onde é que você estava há 10 anos atrás? Tem umas pessoas aqui que nem ia estar aqui há 10 anos atrás. Né? Então, se sentir competente é agir, né? Sentir estimada. Como meu pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Jesus estava o tempo todo falando, meus irmãos, Pai nosso, quer dizer, ele estava falando que o Pai não gosta mais dele, o Pai é nosso, o Pai é de todo mundo. Tem 1000 mensagens que Jesus está falando, nós somos estimados, tem alguém que está orando, que está cuidando de cada um de nós, mas só que a gente precisa de olhar para isso. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Isso tudo são frases que Jesus falou, e tantas outras que ele vem nos falando, do amor dele por nós. Né, de como ele está, né, eu vou esperar, vou esperar até o final dos tempos. Olha quanto tempo que ele vai nos esperar. Tem que ter muito amor, né? Outro dia um amigo meu me contou uma coisa tão bonitinha, que ele estava numa chácara e ele estava comendo mexerica e a mexerica estava muito docinha. E aí o sobrinho dele falou assim, nossa, que fruta doce, porque é diferente dessas que a gente compra na feira, né? Lá no pé, né? Tudo bem cuidadinho, assim, é grudado, tá? Aí a criança perguntou, quem que pôs doce nessa mexerica? Aí o pai pensou e falou assim, foi Deus. Aí ele falou assim, nossa, mas ele deve gostar muito da gente para fazer uma frutinha tão doce. Foi que bonitinho. Quanta coisa maravilhosa que tem no mundo, gente. Tem coisa triste? Tem dificuldade? Tem. Mas tem cada coisa linda, né? Essa semana eu falo assim, que 2 meliantes resolveram frequentar minha casa. Que elas faz tudo sujeira nos carros, tudo da garagem. 2 corujas, gente, que coisa mais bonitinha. Coisa mais fofa. Tanta coisa engraçadinha que tem no mundo, né? Os animais. E agora tem vídeo de gatinho, né, gente? Vídeo de gatinho é tudo de bom, né? Parece que são os vídeos mais assistidos, são os vídeos de gatinho. Tanta coisa bonita. Que foi quem? Foi o pai que falou, gente, a vida é difícil, pois eu vou dar um agradinho para esses humanos, para essas crianças aqui que estão tão difícil a vida para elas. Vou dar um agradinho, vou dar um gatinho, vou dar um cachorrinho, vou colocar um beija-flor, vou colocar uma orquídea, tem tanta gente que gosta, vou colocar as borboletas, né, que ele colocou eles na porta. Livre para expressar, seja o seu sim, sim ou não, não. E o que passar disso vem do maligno. Ele está falando assim, gente, nós precisamos dizer não. Principalmente para as coisas que não são boas. E nós temos que fazer uma diferença entre o que é bom e o que faz bem. Porque tem muita coisa que é muito bom, mas não faz bem. E tem coisa que faz muito bem, mas que não é tão bom. Mas a gente tem que aprender a dizer não. E a gente tem que aprender a dizer não para as pessoas para que a gente também possa se desenvolver. E a gente possa se respeitar. Muitas vezes nós somos tão violentos como a gente. Nós fazemos coisas que depois a gente fala, por que eu aceitei isso? Por que eu fiz isso? Porque Jesus falou, fala não quando você precisar. Mas como eu falei no começo, a gente pode falar o que a gente precisa, mas não do jeito que a gente quer. A gente tem que aprender, talvez, a dizer, começar dizendo, talvez, quem sabe amanhã. E quando a gente disser sim, a gente poder dizer com o coração muito leve, muito alegre, muito feliz por estar dizendo sim. Recebendo limites, esse aqui é mais fácil, portanto, que desejais que os outros vos façam, fazei também a eles. Isso é a lei e os profetas. Quer limite melhor do que esse? Pensa se você quer que alguém faça isso com você. Você mesmo vai se colocar limite.
Você não vai precisar de uma pessoa para te falar o que fazer. Você vai saber o que fazer. Porque você vai desenvolver um sentimento tão importante que chama empatia, que é o sentimento de se colocar no lugar da outra pessoa. Então a gente vai fazendo todos esses movimentos assim, olhando para aquilo que nos falta, olhando para o sentimento que nos machuca e pensando na nossa relação com o Pai. E a grande questão aqui desse... gente, não vou errado. A grande questão desse estudo aqui é essa questão, depois eu volto aqui. Começar por onde? Gente, olha, a bagunça que eu tô fazendo. Começar por onde? Sentir para fazer ou fazer para sentir? Muitas vezes, vocês às vezes são chamados para fazer alguma coisa. Olha, você não quer vir cantar no coral? Porque o coral é maravilhoso. Aí você fala assim, ah, não, eu sinto que eu até gostaria, mas eu sinto que não é como se os sentimentos da gente fossem verdade. Eu sinto que não é minha hora. Será que vai chegar a sua hora? Eu sinto que eu não devia. Eu sinto que eu não estou preparado. E aí? Eu sinto que eu não posso fazer caridade. Eu sinto que eu não posso fazer uma prece. Eu sinto que eu não posso ainda ajudar aqui arrumar a mesa aqui do centro. Eu sinto que eu não posso ajudar na campanha de cobertor. Aí a gente vai sentindo e não vai fazendo nada. Então, o que é a grande proposta que a gente faz hoje? Em vez de você esperar sentir para fazer, começa a fazer para ver se você não vai sentir. Vê? Oi? Fazer acontecer. Fazer acontecer, mas fazer acontecer a emoção. Fazer acontecer a emoção. Porque às vezes você fala assim, ah não, eu não consigo não ligar a cada uma hora para o meu marido, ou para minha esposa, ou para o meu filho, ou para o meu pai, para controlar meu pai estava viúvo, e aí eu tinha que ficar controlando ele. Ou para minha mãe. Por exemplo, eu não consigo. Aí você fala, não, uma hora eu vou me sentir bem. Não vai sentir bem. Começa a fazer um esforço. Por 2 horas eu não vou ligar. Por 2 horas eu vou tentar não. Aí você vai falar, nossa, foi difícil. Mas até que eu consegui. Aí você faz uma outra experiência. Nossa, eu sinto que eu não sou capaz de fazer uma leitura. Eu sinto isso. Aí você fala, não. Se eu fosse capaz, eu iria ler. Então deixa eu ver como é que é ler. Aí você pega e lê um dia, você lê gaguejando, né? Você erra as palavras, a primeira vez que a gente lê, né? A gente erra as palavras, a gente pula o Pai Nosso. Eu já pulei o Pai Nosso várias vezes. Quando é na frente das pessoas, a gente se confunde. Quando é com a gente, está tudo certo. Mas aí você faz a primeira vez, você ficou ansioso. Aí você fala, nossa, não é que deu certo? A expressão é antes feito que perfeito. Você leu. Aí você se cumprimenta, você fala, nossa, consegui. E para se sentir estimada? Você nunca foi numa festa, fala sempre não para todo mundo. Você nunca quer estar no meio da família, você fala, deixa eu experimentar, ver o que é que está no meio da família. Deixa eu ser uma observadora. Eu não preciso de ir lá para ser a popular da festa. Deixa eu ver o que é. Aceitar, vou aceitar um elogio e vou falar para a pessoa assim só, que bom que você gostou, obrigada. Se ela estiver mentindo ou querendo te enganar, não importa, nem tudo é sobre você. Aí você fala, você aprende a receber. Você fala, hoje eu não vou falar nada. Quando eu receber um elogio, eu vou falar, nossa, obrigada, que bom que você gostou. Nossa, você tornou meu dia mais alegre com isso que você me falou. Então a gente, ao invés de querer sentir para fazer, experimente começar a fazer aquilo que você tem medo. A primeira vez você vai ficar com mais ansiedade, da segunda vez nem tanto. E você vai experimentando um jeito novo de viver. Conexão, por exemplo. Às vezes a gente, eu tenho medo de falar com as pessoas porque nossas pessoas podem me recusar. Podem dizer não, pode ser desagradável, pode não querer, pode me achar chata. Mas como é que você vai mudar isso na sua vida? Tem gente que vai te achar chata mesmo, é melhor você lidar com isso aí. Mas tem um monte de gente que vai te achar interessante. Às vezes a pessoa fala, ela fica com medo de ser julgada. Eu falo assim, tem 3 tipos de pessoa. Aqui vai te amar de qualquer jeito, não importa o que você faça. Outro tipo de pessoa que vai te detestar, não importa o que você faça. E um tipo de pessoa que é a maioria, ela não está nem aí o que você está fazendo, ela está até te olhando, mas ela está pensando nela, na foto que ela tirou, no lugar que ela vai, o que ela está sentindo. A maioria não está nem aí pra gente. Na verdade, é isso. As pessoas estão olhando tanto para dentro delas, que às vezes a gente está preocupada, mas o que as pessoas vão achar de eu ler no centro? Não vão achar nada, às vezes a pessoa está tão conectada com a mensagem, aquilo que você está lendo, ou ela está admirando o que você está fazendo a primeira vez, faz 20 anos que ela vem aqui, agora ela leu, fez uma prece.
Comece a fazer para sentir, não espera cair do céu. Então, ó, reflexão. Como é que eu sinto isso dentro de mim? Como é que eu trabalho isso com Deus? O que Jesus me deixou sobre isso no meu coração? O que faz sentido para mim? Aí eu vou para a ação, que nada mais é do que fé, amor e caridade. Aí eu vou começando a tentar agir no amor. Mas não é só o amor por fora. É o amor que eu sinto, é o meu auto-perdão, é o meu auto-cuidado. É a minha conexão de sentir que o Pai é Pai de todos. Gente, a gente vai expandindo tanto o coração da gente. Nós pensamos assim, o tanto que o mundo está violento e o tanto que a violência ela pode atingir tantas pessoas, não é? Mas a gente não conhece a força do amor. O quanto o amor pode transformar tudo. E nas situações mais difíceis, nas dores maiores, é o amor que vai transformar. Só a gente se abrindo para o amor, por exemplo, uma das maiores dores, a dor do luto, de quem perdeu alguém muito amado, é só quando a gente consegue se deixar amar de novo, é que a gente cura o nosso luto. Não tem outro jeito. E muitas vezes todas as nossas carências, mas não é o amor que nós estamos recebendo, é o amor que a gente está deixando fluir. É aquilo que está circulando no nosso relacionamento. A gente vai parar de procurar fonte seca, né? Às vezes a gente fica querendo sempre com a mesma pessoa. Eu atendi uma vez uma senhora de 60 anos e ela chorando, ela falava para mim, a minha mãe nunca me deu um abraço. Me deu um mandão, eu falei, será que ela vai ficar até os 80 anos esperando essa mãe dar um abraço? Eu falei para ela, quem que você tem para abraçar? Você não tem uma tia para abraçar? Você não tem outras pessoas? Porque cada vez que ela ia ficar com a mãe, nova decepção. Levava um presente para a mãe, nova decepção. Como que a gente pode buscar água numa fonte que está seca? Nós temos que promover. E aí que entra a lição do Cristo, né? Essa imagem de autossuficiência aqui, ó. Jesus, o que ele esperou de nós para ser quem ele foi? Acho que nada, né? Porque a gente acabou que não deu nada para ele. Os discípulos traíram, traiçoaram, abandonaram. Até o último minuto Jesus foi deixado. Jesus foi decepcionado se ele fosse olhar. Mas ele não olhou para a nossa falha, ele olhou para a nossa potência. Então ele falou, você, Deus, você vai me negar 3 vezes, mas eu te amo mesmo assim. Você vai ser aquele que vai levar minha palavra. Ele olhou para Paulo e falou para Paulo, ele falou para Paulo, agora é a hora da sua transformação. Quando ele encontrou com Paulo na estrada de Damasco, ele falou, por que você me persegue? É o amor que foi transformando todas as vidas, e é o amor que vai transformar essa dor que a gente tem dentro da gente. Jesus falou, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Olha a água que Jesus vai nos dar, o que é senão a água do amor? A água da gente vivenciar aquilo, aquela beleza do que ele nos trouxe, do que ele viveu, do que ele falou, dos exemplos que ele deu. Ele quis falar assim, o amor que eu estou deixando por você é tanto amor que vocês não vão precisar de mais nada. Vocês vão amar muito. Jesus falou da abundância, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Não é só a abundância das maravilhas que a gente tem, porque a gente tem um planeta muito abundante, mas a abundância de amor, a abundância da fraternidade, a abundância do conhecimento. Quanta coisa tem ainda para a gente descobrir, não é? Pessoas que se doam não se sentem vazias, porque ela não está procurando ali quem que vai curar. Por isso que a gente fala, toda cura é uma autocura, porque ninguém cura ninguém. Às vezes a gente vem aqui no centro, a gente vai no psicólogo, a gente vai no psiquiatra, mas a gente vai ter que se curar, porque ninguém vai fazer nada por nós. Nós precisamos fazer o que precisa. Toda cura é uma autocura, porque as pessoas falam para nós, ama, perdoa, caminha, não peques mais, mas quem que vai tomar a decisão? É a gente. Deixa eu ver para onde eu vou. Então tem uma música do Legião Urbana que chama Pais e Filhos, que ele fala assim, sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Eu não vou me arriscar a cantar, logicamente, porque eu não tenho a beleza aqui do coral, eu sou bastante desafinada, embora eu goste muito de cantar, mas eu sei dos meus limites, para não ferir vocês. Mas vocês vão se lembrar dessa música.
Ele fala, você me diz que os seus pais não entendem, mas você não entende os seus pais. Você culpa seus pais por tudo e isso é absurdo. Eles são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Olha que maravilha. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Então o que ele está pensando assim, ó? Entendeu as feridas que seus pais te deixaram? Você ouve uma palestra assim, você vai pensando, entendeu? E agora? Você vai continuar aí nisso? Ou você vai tentar superar os seus pais em amor, em honra, em dignidade, em independência? Isso é que é a gente se curar das nossas vidas. É a gente honrar o pai e mãe. Nunca foi se submeter ao que o pai está falando, ao que ele manda a gente fazer, o que as mães mandam a gente fazer. Nunca foi. Honrar pai e mãe sempre foi ir além. Foi aprender com os acertos dele e fazer melhor. Aprender com os erros deles e não repetir os erros dele. Isso é honra. É olhar para a sua história e falar, não tem esse pai, não tem as mães. Aqueles são os meus, são aqueles. Eu vou abraçar, que eu vou tentar lidar com o meu passado de uma maneira que eu possa aprender e que eu possa fazer novos gestos de família, novos gestos de amor. Então, o que você vai ser quando você crescer? Que a gente está crescendo todo dia. Na música ainda estava falando, né? Se eu fosse criança lá em Cafarnaum, Jesus me pegaria pelas mãos. A gente ainda está na nossa infância espiritual. Mas está na hora da gente pensar. O que você quer ser quando você crescer? Pensa em você daqui a 5 anos. Pensa em você daqui a 10 anos. Como é que você vai trabalhar com isso? Eu trouxe a oração de São Francisco, mas eu acho que eu vou trazer essa mensagem para vocês para finalizar a noite de hoje, né? Essa mensagem que fala sobre o amor. Quando eu me amei de verdade, eu compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato. E então eu pude relaxar. E hoje eu sei que isso tem nome: autoestima. Saber que você está no lugar certo. Quando eu me amei de verdade, eu parei de desejar que a minha vida fosse diferente. E eu comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje eu chamo isso de amadurecimento. Tudo que nos acontece para o nosso crescimento. Quando eu me amei de verdade, eu comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar uma situação ou uma pessoa apenas para realizar aquilo que eu quero, inclusive eu mesmo me forçando a fazer coisas. Hoje eu sei que o nome disso é respeito, porque cada um tem o seu tempo. Hoje eu faço o que eu acho certo, o que eu gosto, quando eu quero e no meu ritmo. Hoje eu sei que isso é simplicidade. Quando eu me amei de verdade, eu desisti de querer ter sempre razão. E com isso, eu errei muito menos vezes, sabendo que muitas coisas eu consegui. E o nome disso, né, hoje eu descobri que é humildade. Quando eu me amei de verdade, eu desisti de ficar revivendo o passado e me preocupar com o futuro. Agora eu me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje eu vivo um dia de cada vez, e isso se chama plenitude. Quando eu me amei de verdade, eu percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando eu coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. E tudo isso, autoestima, amadurecimento, respeito, simplicidade, humildade, plenitude, tudo isso é saber viver. Então que a gente possa se amar um pouco mais, se conhecer um pouco mais e ser mais um pouco pleno nas nossas vidas e nas nossas relações. Muito obrigada pela atenção.